Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um dia de lives. Hoje é o sétimo dia de lives seguidas aqui pelo Instagram, nesse momento de epidemia de Covid-19. E estamos sempre convidando pessoas, principalmente profissionais da saúde, para falar com todos nós durante essa hora aqui da live. Hoje vamos contar com a presença de mais uma médica, a doutora Emília Azevedo. Boa tarde, doutora Emília. Estamos aguardando aqui um determinado período para algumas pessoas mais entrarem. Boa tarde, Alíria. Tudo em paz com você? Vamos aguardando um pouco as pessoas. Boa tarde, Virgínia. Hoje vamos contar com a presença de doutora Emília Azevedo, pediatra, que vai nos dar orientações aqui a respeito da doença do Covid-19, dessa pandemia relacionada às crianças. Aqui está tudo em paz, Alíria. Tudo nos conformes. Doutora Emília já se encontra aqui. E dentro de instantes a gente está realmente começando. Essa é a sétima live. Boa tarde, Ramon. Essa é a sétima live. A gente já teve a presença de nefrologistas, educadores físicos, com orientações de exercícios físicos durante esse período, mais em casa, sair um pouco até do sedentarismo, e outras pessoas também continuarem fazendo suas atividades físicas. A gente contou com a presença aqui de Ana Cecília e Luiz Eduardo, e reforçar aqui para vocês, a Ana Cecília, ela está do grupo Guerreiras e Guerreiros Cariris, às terças e quintas, às 5h30 da tarde, ela está fazendo aulas ao vivo, né? Exercícios livres ao vivo, aqui pelo Instagram, o meu garotinho tá ali querendo aparecer, ó. Aí, ó, meu garoto, ó. Felipe, ele tava tentando aqui faz tempo entrar aqui na câmera. Então, às terças e quintas, às 5h30 da tarde, nós estamos, Ana Cecília, no Instagram dela, das Guerreiras e Guerreiros Cariri, está fazendo uma aula de exercícios livres, ao vivo, para todos vocês. Talvez ela vá fazer amanhã, se por acaso ela vá fazer amanhã, a gente vai publicar, vai informar aqui pelo nosso Instagram também, tá? Então, a doutor Saulo, nefrologista, já falou pra gente aqui, o doutor Carlos Eduardo, também Cacá, odontólogo, e hoje a gente vai ter a presença de doutora Emília, que eu vou tela com ela, aguardando ela entrar aqui. Oi, Bruno! Oi, Emília, boa tarde! Saudade de você. Nossa, também. Coisa boa é tecnologia, né? A gente tão distante, né? E tão perto, é isso? Tão perto, né? Eu recebi, nessas brincadeiras que tem no meio de toda essa pandemia, né? Uma pessoa disse, ainda bem que foram nos dias de hoje. Se fosse 15 anos atrás, as pessoas não sabiam o que fazer. É procurar sempre ver o lado positivo das coisas, né? Então, pessoal, a doutora Emília, ela é pediatra, ela mora em Fortaleza e tem atendido pessoas, as crianças, e tem ajudado as famílias, as mães, os pais a cuidarem dessas crianças. Boa tarde, mamãe. Ana Lúcia é minha mãe, acabou de entrar aqui, nos prestigiar. Tá? Então, Emília, é uma grande satisfação, uma grande honra ter a presença de você e você dispor um pouco do seu tempo para falar aqui para a gente, dar orientações a respeito da pandemia do Covid-19
do coronavírus e a doença que ele causa, mais especificamente nas crianças. Grande prazer, muito obrigado por estar aqui, Emília. É um prazer estar aqui com você, poder lhe ajudar, né, com as suas lives. E o que eu puder contribuir para os seus seguidores, né, para os meus seguidores. Nós sabemos que somos importantes nesse momento, todos são, mas a gente está no front, né? A gente, como profissional da saúde, a gente está na batalha mesmo, no front. E eu dou graças a Deus, sabe? Porque no começo, Bruno, o primeiro dia que eu saí, depois dessa quarentena, eu fiquei assim, poxa vida, eu preferia ficar em casa. Aí eu vi muita gente reclamando por estar em casa. E eu disse assim, tanta gente que está lá, principalmente nas emergências, nas UTIs, que são os locais de maior risco, onde tem mais paciente complicado, você ficando em casa, no conforto, né? Eu sei que quarentena é ruim, mas de qualquer maneira está no conforto. E os profissionais da saúde, de todos os níveis, estão lá no front mesmo, sabe? Na luta, na batalha. Mas aí eu pensei assim, poxa vida, mas eu posso contribuir tanto, né? E eu me animei, sabe? Não tô em pânico, não tô desesperada, sabe? Tô com muita fé, com muita esperança, com muito amor no coração. E eu acho que a gente vai passar por tudo isso e com certeza sairemos mais maduros e teremos ganhos. Eu acho, sabe? Se cada um aproveitar essa quarentena para resgatar muita coisa que se perdeu ao longo da vida, eu acho assim que muitos terão ganhos. E vamos ficar em corrente, né? Orando pelas pessoas que estão lá trabalhando e pelas pessoas que estão doentes e pelas pessoas, os familiares desses doentes, né? E é uma corrente de oração mesmo, é uma corrente, vamos nos unir e de todas as formas vamos lutar para que da melhor maneira possamos passar, né, por esse período difícil. É um período difícil. Isso, isso. Então, pessoal, desde já, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, manda ele para seus amigos, para as pessoas que você está seguindo, para eles virem aqui, entrar na live, para ouvirem o conteúdo que a doutora Emília vai começar a nos passar. Tem um coraçãozinho aqui também, então clica nesse coraçãozinho e clicando nesse coraçãozinho ajuda o Instagram a divulgar essa live e trazer mais pessoas aqui para ouvir o conteúdo que a gente vai começar a falar. E mais uma coisa, se você tem alguma pergunta, algum questionamento para nos fazer, por favor, coloca aí embaixo no teu comentário, pergunta para a gente. A gente vai fazer o possível para estar respondendo aqui ao vivo, tá certo? Se a gente não souber de alguma coisa, a gente vai atrás e ele responde depois, né, Com Miriam? certeza. E também, A gente não... e também, se alguém tiver alguma pergunta que não tenha sido respondida, vai no meu Instagram, vai no direct, que eu posso responder por lá também. Pronto. Então, Amília, em relação à manifestação da doença causada pelo covírus nas crianças, como é feita essa apresentação? Então, quando tudo começou, eu fiquei assim meio apavorada. Por quê? Porque sabemos que os extremos, tanto as crianças como os idosos, são grupos de risco porque a imunidade é baixa. As crianças, porque a imunidade está em desenvolvimento, e os idosos, porque a imunidade já está diminuindo. E qual foi a nossa surpresa da pediatria ao ver que as crianças estavam sendo poupadas? Então, os grupos de risco mesmo são os idosos, principalmente os idosos, e pacientes que têm doença de base. O que é doença de base? É uma doença crônica, é um diabético, é um hipertenso, é uma pessoa que está fazendo a quimioterapia, é uma pessoa que tem uma doença autoimune, está tomando imunossupressor, que baixa a imunidade, mesmo sendo jovem, mesmo não sendo do grupo de risco de idosos, corre mais risco. E as crianças, elas estão tendo de uma forma ou assintomática, é o quê? Ela pega a infecção, ela pega o coronavírus, o vírus em si, mas ela não tem sintoma. É o que a gente chama de infecção. O vírus entra no seu corpo, mas você tem a infecção. Você não tem a doença.
E quando essa infecção vira uma doença, que é com sintomas, eles são leves. Até nos adultos, é como se fosse uma síndrome gripal. Como é que é? Uma tossezinha, uma dor de garganta, um mal-estar, uma febre baixa. São sintomas de virose, como se fosse uma gripe. Então, tem criança que já se infectou, teve a infecção e ninguém soube. Tem criança que, de repente, está com resfriadozinho, uma gripe leve, e pode ser a Covid, né? Pode estar contaminado com o vírus, com o coronavírus, mas tanto uma quanto outra é forma leve. Então, qual é a conduta? Não só para essas crianças, como para os adultos que estão com infecção e não sabem, porque quando está com infecção não tem sintoma, então não dá para saber. E para as crianças e os adultos que têm qualquer sintoma de síndrome gripal, tem que ficar em casa. Porque não tem como fazer exame em todo mundo. Então, considera-se como sendo Covid-19. Então, tem risco para você que está bem? Não. Tem risco para a criança que está bem? Não. Mas se você sai, se você não fica na quarentena, você pode contaminar uma pessoa que está com a imunidade baixa por alguma doença crônica de base ou algum idoso. E neles é muito mais fácil complicar. Daí a quarentena. Então, não precisa ir para o serviço público, posto de saúde ou uma UPA, ou então no consultório do seu pediatra, para saber que gripe é essa. Não precisa. Agora, se essa gripe passar, essa síndrome gripal, que a gente não sabe o agente etiológico, a gente não sabe o que está causando, não dá para saber se é o coronavírus. Não interessa. Ficando em casa, o risco de você complicar diminui e de contaminar alguém deixa de existir, né? Esse risco de contaminar alguém porque está em casa. Agora, se tiver febre e essa febre passar de 24 horas, é bom procurar um serviço médico. Por quê? Porque quando eu pego um paciente com gripe, com a síndrome gripal, e a febre está entre 24 e 48 horas, eu posso usar um antiviral para os outros tipos de gripe, certo? Que não é o Covid, não é a Covid. Outros tipos de gripe. Porque outros tipos de gripe, tipo H1N1, pode complicar. E se passar de 48 horas, o medicamento que se usa não faz tanto efeito. Então, pensando em se proteger das outras gripes, compensa procurar um serviço médico entre 24 e 48 horas de gripe. Agora, se cansar, se tiver falta de ar, se tiver dispneia, como é? Você nota que a pessoa fica puxando o ar. Tem dificuldade para respirar. Gente, não conte nem até 3. Tem que procurar, não é o posto de saúde e nem é o consultório do pediatra. É um serviço de emergência. É uma UPA, é um hospital que atende emergência, porque tem que ser visto o paciente para ver o que é que tem e, de repente, até interna e vai ver se é a Covid-19. Entendeu? Então, pessoal, veja só. Se a sua criança, ou então você conhece alguma criança na sua família, que começou a ter qualquer sintoma de gripe, não é isso? Que Ficar em casa. é como uma tosse, um espirro, uma febre leve, não é isso? Isso. Fica em casa. Alguns sintomas assim, resfriado, coriza. Fica em casa. Né? Ficar em casa. Isso. Acompanha a criança. Ó, antes de terminar de concluir, a gente está dando orientações gerais, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu médico, o seu pediatra, tá certo? Então, a gente não quer substituir aqui papel de médico nenhum. A gente está orientando e fazendo orientações gerais. Qualquer dúvida, entre em contato direto com o médico da sua confiança. Mas vamos lá. Então, uma tosse, uma coriza, uma febre ainda leve nas primeiras horas. Fica em casa. Fica em casa, fica em casa. A Por febre quê? passou de 24 horas, entre em contato com o seu médico ou vá no serviço de saúde para ver se é outro tipo de gripe e, de repente, fazer um antiviral. Nem sempre é necessário. Agora,
cansou, tem que correr para emergência. Que o cansaço, que muitas vezes vocês podem estar ouvindo falar nas redes, é um sinal de alerta, tá? Então, uma gripe comum, resfriado comum, que pode ser, como ela falou, por coronavírus ou por vários outros vírus que sempre tiveram, que são os vírus que a gente toma vacina, que está tendo a campanha vacinal, que são os vírus da influenza, o vírus H1N1, que o mais provável até que essa infecção, essa gripe, essa virose, seja até por eles. Não é isso, Emília? Isso. Pode ser até por esses vírus comuns de todo o tempo, que isso aí é muito antigo e já está disseminado em toda a nossa população. Verdade. Então, a gente não tem... Quando o paciente vai ao médico, ao pediatra, o pediatra não vai pensar primeiramente, o Covid, é o Covid, é o Covid. Né? Verdade. A maioria das vezes é o influenza. Como até mesmo você falou, se a febre está durando mais tempo, vocês vão fazer antiviral, um remédio para combater esse vírus, mas não o vírus do Covid, o vírus da influenza. Isso. Não é isso? Isso. Pronto. Então, assim, deixar claro para vocês que não é o primeiro sintoma de febre, primeiro sintoma de tosse, de resfriado, que já é para ficar assustado. Meu filho está com Covid, e agora como é que vai ser? Olha o que eu estou escutando na televisão, olha o que estão dizendo da Itália, eu já vou assustar. Não, isso daí possivelmente é um outro tipo de vírus, a mais provável, tá? Não tenho como afirmar, nem nós, ninguém tem como afirmar só olhando isso, né? Certo. Para saber, tem que fazer o exame, né? Para saber se está contaminado com coronavírus ou não. Mas esse exame agora, no início, quando estava com transmissão, a transmissão vertical é assim, a horizontal é assim, certo? Quando, no início, era o pessoal de fora que viajava, que estava trazendo a doença, então se fazia o exame, porque se aquela pessoa tivesse com a doença, aí o que é que acontecia? Isolava ela e quem entrou em contato com ela. Pronto. Só que ela se tornou o quê? Ela se tornou comunitária. Quer dizer o quê? Agora, todo mundo pega de todo mundo. Não se sabe de quem se pegou. Então, não tem mais sentido ficar fazendo o exame. Certo? Aí, porque a pessoa aparece com Covid e não sabe com quem entrou em contato, então não tem sentido fazer o exame. Agora, esse exame está sendo feito em quê atualmente? Nos pacientes graves, quando esse caso de emergência, que vai para o hospital, e nos profissionais da saúde, somente. Então, não está se fazendo de rotina. Tem uma proposta de que vai chegar muito kit de exame. Seria interessante fazer em todo mundo, porque quando aquela pessoa está com síndrome gripal, faz o exame e vê que é Covid, então essa pessoa tem que ficar rigorosamente isolada. Aí o isolamento tem que ser maior ainda, entendeu? Mas por enquanto não está se fazendo. Só se faz em paciente de risco, que está indo para o hospital, que está com clínica mesmo, com doença mesmo, ou então nos profissionais da saúde, porque tem que se saber se ele para ou não. Se fizer o exame e não der coronavírus, vai trabalhar gripado, viu? Viu, Bruno? Tem que trabalhar gripado. Agora, se der negativo, aí, se der positivo, não, fica isolado. Então, assim, os profissionais da saúde estão sendo testados por isso. Inclusive, amanhã vai começar no Centro de Eventos aqui de Fortaleza, exames para os profissionais da área da saúde. Exatamente para saber quem é positivo ou negativo, já para se conduzir melhor. Mas aí, eles vão fazer para todos os profissionais da saúde ou só quem está com sintomas? Ainda não sei direito. Inclusive, quando for segunda-feira, eu vou me informar direitinho, porque eu não sei bem ainda, eles não divulgaram direito. Porque, assim, se eu estou assintomática, faço o exame e der positivo, eu tenho que ficar em casa. Se der negativo, eu fico trabalhando, entendeu? Então, é porque muitas vezes você pode estar positivo e não ter sintoma. Aí eu acho que é tipo assim, uma seleção, né? De quem fica e de quem vai trabalhar. Aí eles não determinaram ainda como que vai ser. Mas segunda-feira eles vão divulgar direitinho e eu pretendo fazer.
Agora, eu não tive Certo. sintoma nenhum, mas eu posso ter me infectado, né? Exato. Continuando o atendimento na rede pública e pegando vários pacientes, tanto que não chega para você só o paciente, chega o paciente com outras 2 ou 3 pessoas, né? Agora, mas aí a gente está usando jaleco descartável, touca, máscara, tudo descartável para terminar o atendimento, deixa tudo, joga tudo fora, não só com proteção para não levar para casa, né, como também para se proteger e não pegar o provável paciente com, né, com Covid, que você não sabe quem tem, quem não tem, né? Quando chega um paciente com síndrome gripal, se é leve, eu oriento as mães. Gente, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês eram para estar em casa. Aí eu faço uma explanação bem educativa e até peço, olha, avise na sua rua, suas amigas, seus parentes, né, que fiquem em casa se for só essa síndrome gripal leve. Agora, hoje é sábado. Quinta-feira eu Já atendi sabe. uma criança que tinha ido terça-feira no posto, foi atendido por um colega. Eu tô trabalhando só no serviço público, porque o serviço privado, que é o consultório, está fechado. Uhum. Quarentena mesmo, gente. Tem que ter quarentena mesmo. Fique em casa. Eu tô indo pro posto, graças a Deus, eu sou médica. Eu agradeço a Deus pela profissão que eu tenho. Eu sei que eu tô ajudando muito. E eu tô indo porque nós temos que ir. Mas vocês que não precisam sair de casa, fiquem em casa. Aí, na quinta-feira, eu atendi uma paciente que tinha sido atendida na terça por um colega com síndrome gripal. E foi orientada a, se não melhorasse, procurasse o serviço médico de novo. E ela foi lá no posto, eu que atendi, muita tosse, cansada. Eu auscultei pneumonia. Diagnóstico de pneumonia se dá com estetoscópio. Você pede um Uhum. raio-x para ver o tamanho da pneumonia, mas quem dá diagnóstico de pneumonia é o ouvido do doutor com estetoscópio. E eu peguei o contato desse paciente, porque eu dei o meu telefone para ele, porque eu fiquei interessada. Essa criança está internada e não se sabe ainda se é Covid, porque não saiu o exame. Mas é pouco provável, porque realmente os casos em pediatria têm sido leves, não tem tido internamento. Óbito, eu não soube de nenhum, no mundo todo, eu não soube de nenhum óbito de criança. Então isso é bom, né? Porque tranquiliza as mães. Pelo menos isso, né? Aí Uhum. a família cuide do idoso e do paciente que tem doença de base, doença crônica. Então, pessoal, como vocês ouviram o doutor Emília falando, o que a gente vê? Os sintomas das crianças são muito leves. Quando aparecem, a maioria das crianças vão ter essa doença de forma totalmente assintomática, como vários contatos com vírus você tem. Você tem durante o ano, todos nós temos vários contatos com vários vírus e a gente não sabe. Isso. Aquela virose, aquela pequena gripe que a gente às vezes passa, né? Você nunca foi atrás. Isso aqui, qual foi o vírus que me causou isso? Isso não acontece, porque não vai fazer diferença em termos do tratamento, Isso. tá certo? Nisso a gente vê que as crianças estão a grande maioria, como ela acabou de falar, está nessa faixa dos pacientes da doença, assintomático ou sintomas leves. Isto é, o que a gente pode concluir? A incidência do contato de crianças com Covid-19 está muito subestimada. Concorda, Emílio? Sim, sim. Até porque, o que é que acontece? Foi feito mais exames para detectar a infecção em adultos. Em Que adultos. estava chegando de viagem, que trouxe a doença de fora, né? Entendeu? O Uhum. primeiro caso, né, foi em São Paulo e foi chegando mais gente, se espalhando, e agora não se sabe, né, que é a comunitária. Agora a quarentena, que eu falei no começo, é o quê? Horizontal para todo mundo. Está se estudando se vai passar a ser vertical. Quer dizer o quê? Para alguns grupos. Eu, pessoalmente, eu sou contra. Por quê? Vocês estão vendo o que é que aconteceu em Milão, né? Inclusive, o prefeito lá foi para a mídia, né, pedir desculpa. Porque quando O começou, ele que disse o aconteceu, quê? Emílio? Oi? O que foi que aconteceu em Milão? Não, em Milão, quando começou a doença lá, o prefeito foi para
para a televisão e disse: Milão não para. Milão não para. E começou a campanha, Milão não para. E como é que Milão está agora? Muita gente morrendo. Muita gente morrendo. E eu dou graças a Deus pelo nosso governo do estado, pelo nosso prefeito também, tanto o governador como o prefeito, porque eles, em parceria, eles começaram tudo muito cedo, sabe? A quarentena cedo, hospitais se preparando para, tipo, para o pior. Então, assim, eu acredito que não vai ser como lá, entendeu? Porque a gente começou a tomar cuidado, né? Começou a prevenção cedo, né? Isso é importante. Então, eu acho que também a gente, tipo assim, a gente pode ajudar, né? Ficando em casa. Isso. Então, a proposta é essa, ficar em casa mesmo. Mas que eles estão fazendo o serviço deles, o dever de casa deles, eles estão. Eu vou só abrir um parênteses aqui dentro da pediatria, pegando uma pergunta que foi feita por Nix Brand. Ela disse que a pressão dela aumentou no pós-parto, ela deve, não sei há quanto tempo ela teve seu filho, a pressão aumentou, ela está tomando uma medicação e a pressão dela agora baixou bastante. E ela está me perguntando se ela deve parar. Nix Brand, assim, eu seria muito antiético e assim muito eu não estaria fazendo a melhor coisa para você em dizer pare o remédio, porque tem vários dados a serem analisados para eu lhe dar essa resposta, tá certo? Com precisão e da melhor forma que seja para você, pensando na sua saúde. Essa pressão realmente é um pouco mais baixa, tem pacientes que toleram muito bem esse nível de pressão e não tem nenhum problema, a gente continua a medicação nesse nível, mas são pacientes individualizados, em que a gente sabe os benefícios e sabe realmente o que ela tem. Então, o paciente precisa analisar outros dados, se tem algumas outras comorbidades, algumas doenças associadas, que realmente precisem tomar medicação, tá certo? A não ser só a pressão. Então, o que eu diria para você, converse com o seu obstetra, então com o seu clínico, com o seu cardiologista, para você conversar com eles e ter a melhor definição para a sua saúde. Tá bom, pessoal? Tá certo, Mix Brand? Então, vamos lá. A gente estava falando também que a incidência do coronavírus deve estar realmente subestimada, porque nas crianças, isso na população de crianças, porque quase não está sendo feito o exame que detecta em criança, né? Porque as doenças são muito poucas. Porque não é grupo de risco e porque não está complicando. Se tem, está sendo de uma forma leve ou assintomática. Agora, sim, como você falou no início... Voltando à história de Milão, é porque agora o prefeito de lá pediu desculpa a todo mundo da Itália, do mundo todo, de não ter acreditado no começo na doença. E eu achei legal, sabe? Porque ele reconheceu o erro e ele está pedindo desculpa. E se Deus quiser, a gente não vai chegar a esse ponto, porque a Secretaria de Saúde do município, do estado, nossa, como eles estão trabalhando e como eles estão fazendo tudo por a gente, sabe? Eu estou muito feliz com isso. Outra coisa que eu queria falar para as mães é que é quarentena, né? Precisa sair para fazer as compras, porque precisa comer. Então, quem é que sai para fazer as compras? Alguém que não seja do grupo de risco, nem idoso e nem com doença crônica. E, por favor, não leve as crianças, porque elas podem se contaminar e levam a infecção para dentro de casa. Outra coisa também, tem que colocar isso bem direitinho. Porque eu estava no posto, aí chegou uma pessoa para prestar um serviço para o posto com o filho do lado. Eu olhei assim, meu Deus, o que esse homem está fazendo com o filho dele aqui? Tipo, 10 anos. Aí eu não me meti não para não ter confusão, mas eu fiquei assim, sem noção uma pessoa dessa. Ainda mais levando para um posto, né? Que já tem mais gente doente. Então, deixe seu filho em casa. Não saia com seu filho na sua saída necessária. E como é que essas crianças podem se contaminar, Miriam?
A contaminação da criança é igual à contaminação do adulto, certo? Por isso que tem que manter a distância de 1,5 m a 2, porque quando alguém está contaminado e fala perto de alguém, ou espirra, ou tosse, microgotículas saem voando cheia de coronavírus. E pode passar diretamente para você, pelo seu nariz, pela sua boca, pelos seus olhos. Ou então, essa pessoa, o certo, quando você for tossir, é tossir aqui, se você está sem máscara. Tossir aqui. Por quê? Esse local, eu não encosto em canto nenhum. Mas se a pessoa tosse e coloca a mão, ela sai colocando a mão nos cantos e contaminando tudo. Aí a criança vai lá e pega e põe a mão nos olhos, no nariz ou na boca. Pronto, se contaminou. Então, ter cuidado. É tipo assim, a criança não vai sair, né? Mas o adulto que precisar sair, evite o máximo de ficar pegando em corrimão, em tudo. E quando sair do supermercado, todo supermercado tem uma mesinha com álcool gel. Já passa o álcool gel bem passado. E quando chega em casa, deixa o calçado lá de fora, tira a roupa para lavar, vai tomar banho, escovar os dentes, lava bem as mãos, veste uma roupa limpa, pronto. Aí já pode entrar em contato com as outras pessoas. Então, são medidas simples. Lavar a mão com água e sabão, se estiver em casa, para economizar o álcool gel, para quando você estiver no local que não tem água e sabão. Aí você usa o álcool gel. Então, são medidas de higiene mesmo. E todo mundo tem mania, né? De coçar olho, de mexer no nariz, de botar a mão na boca. Pois agora é vigilância. Vigilância mesmo. E criança principalmente, né? O que a gente fica... Não bota a mão na boca, não encosta o nariz, não. A criança vai pegando em todos os lugares. Eu vou com meu filho no supermercado. Mas como as mães estão bem conscientes, as crianças não estão saindo de casa, o recadinho fica para os adultos, certo? E aí, a facilidade da criança em se contaminar, né, e ter o contato com o vírus, se ficar saindo em casa, é muito maior por conta disso. Ela vai querer ficar brincando onde ela chegar. Então, você não sabe onde é que está contaminado. Isso. Outra coisa, viu, Bruno, bem interessante, que estão me perguntando muito, até já postei no meu stories, eu sempre estou dando umas dicasinhas. Mãe que está com síndrome gripal, não sabe o que é, e não vai saber, né, porque vai ficar em casa, que está amamentando, ela pode continuar amamentando, certo? Só que, antes de pegar o bebê, ela coloca uma máscara, certo? Lava bem as mãos com água e sabão e amamenta o bebê. Se ela tossir naquele momento, ela deixa o bebê de lado, aí troca a máscara, lava a mão de novo e pega o bebê. Porque não tem problema. E deixar de amamentar é um risco, porque ali vai muita proteção para o bebê. É a melhor alimentação para o bebê. Então, não é para deixar de amamentar se você está com síndrome gripal, mesmo que seja a Covid, certo? Só tomar os cuidados. Emília, tem uma pergunta aqui das guerreiras e guerreiros Cariris e Cecília. Como orientar as mães que são mais nervosas para não tornar essa experiência algo atormentador para a criança? Não gerar tanto medo nas crianças? Eu falo muito, sabe, Bruno, do equilíbrio emocional, da inteligência emocional. Então, essas mães que estão apavoradas, eu aconselho a buscar um acompanhamento, né? De repente, com um profissional. Tem muito atendimento online, sabe? Dentro da psicologia, dentro do coach. E muita gente fazendo isso gratuitamente. E tem aquela pessoa mais velha da sua família, que é conselheira, então liga para ela. Tem o seu médico, doutor Bruno. Né, Bruno? Então, para você buscar esse equilíbrio, uma palavra, às vezes, pode transformar o seu coração e a sua mente. Então, você, mãe ansiosa, mãe em pânico, precisa se cuidar. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de orar. Então, o meu equilíbrio eu busco muito em Deus. Então, conversa com Deus, lê a Bíblia, sabe? Conversar com Deus é orar, eu chamo oração. Ora a Deus, porque realmente, se você ficar tranquila,
é certeza os seus filhos ficarem tranquilos. Porque se um filho vê um pai tranquilo, se um filho vê uma mãe tranquila, ele, opa, tá tudo bem. Porque eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe. Então, pais ansiosos precisam buscar um tratamento agora ou depois. Isso serve para a vida toda, em todo momento. Para poder buscar esse equilíbrio, porque senão passa tudo para o filho. O filho absorve tudo, tudo, certo? Outra coisa é criar uma rotina, certo? Dentro de casa. Fazer de conta que tá saindo para trabalhar, porque às vezes assim, acorda todo mundo e fica todo mundo zanzando pelo meio da casa, de pijama, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem horário para nada. Parece uns zumbis. Vai ser muito mais difícil passar por essa situação. Então, acorda, toma banho, já se anima, escova os dentes, bota uma música legal, vai ver um filme legal, tem a hora de estudar, tem a hora do lazer, tem a hora da atividade física. Então, tem que hora da alimentação, hora do sono, tem que se procurar uma rotina. Porque se ficar nessa bagunça, essa bagunça desequilibra mais ainda você emocionalmente. É impressionante que a mente da gente, a minha mente, a sua mente, é que comanda tudo. Então, se eu me organizo, se eu penso positivo, se eu penso coisas boas, se eu falo coisas boas, se eu faço coisas boas, o ambiente vai ser contagiado por coisas boas. E esse ambiente vai ser o quê? Favorável para o emocional de todo mundo, inclusive dos filhos. Então, tem que realmente buscar esse equilíbrio. Justamente, você entrou na minha próxima pergunta, que seria justamente o que fazer com essas crianças em casa, né? Que eu já passo nas férias, eu já fico em casa, elas já ficam em casa há muito tempo, mas muitas vezes nas férias os pais também não estão em casa, não estão de férias, né? A criança que está de férias. E dessa vez agora toda a família que deveria estar E em sem casa. poder sair para canto nenhum, né? E sem poder passear, né? Sem poder ir para parque, para clube, para praia, quem mora em Fortaleza, né? No litoral. E fazer o quê? Essa família muito tempo unida que... Realmente, Bruno, é um desafio, sabe? É um desafio. Mas tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, a mulher sábia edifica, e a insensata destrói. Então, eu acho assim que essa sabedoria que pode vir de Deus, por isso que eu falei de oração e de ler a Bíblia, pode lhe dar assim, um equilíbrio assim, fantástico. Tem outro versículo na Bíblia que fala assim, que Deus pode dar uma paz para a gente que excede todo o entendimento. Eu lá no posto, tranquila, as pessoas, tu tá assim tão tranquila? Eu tô, porque eu tenho uma paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Então, eu acho assim que nesse momento tem que realmente buscar sabedoria e paz vinda de Deus. Por quê? Porque aí eu relaxo e eu vou conduzir melhor as situações do dia a dia. Olha, agora é hora de assistir um filme bom. Agora é hora de... Vamos ler esse livro. Se a criança lê, então ela lê sozinha. Se a criança não lê, você lê para ela. Agora era a hora do almoço. Agora vamos estudar. As crianças maiores estão tendo atividades online, né? As escolas estão colocando. Agora é hora de dormir. Gente, não pode ficar largado, tudo largado, porque o desequilíbrio vai ser maior do que o que deveria ser. Porque realmente mudou muito, né, a nossa rotina. Mudou muito. Eu ia tirar férias em maio, não vou mais. Eu ia inaugurar eu estou mudando de consultório, porque eu sou pediatra, mas porque eu fiz uma especialização dentro da psicologia e terapia cognitivo-comportamental e também fiz cursos de coach, né? Eu sou Master Coach Febracis. Foi quando eu conheci o Bruno. Que presente que esse curso trouxe para mim, Bruno, viu? Conhecer você. Igualmente. E por conta disso, eu estou mudando de consultório. Então, lá no consultório novo, vou ter uma sala para atendimento de mães, que eu já atendo, mas eu não tenho um local específico para isso. Aí eu ia mudar essa semana para começar dia 30, segunda que vem, lá. O que aconteceu? Mudou tudo. Aí eu vou morrer? Vou me desesperar? Não. É uma dificuldade? É. Como é que a gente pode viver da melhor maneira? Pronto. Eu não estou de quarentena, eu tenho que trabalhar no posto.
cancelei minhas férias, porque eu não posso tirar mais férias. Meu consultório ia ser inaugurado agora, não vai ser mais. E aí? Legal. Fica para depois. Por quê? O que é mais importante agora? A vida de pessoas, né? E o que é que agora, dentro de casa, eu posso usufruir? Com o marido, com as filhas, né? Se eu não tivesse de quarentena, eu não estaria agora com vocês e com o Bruno. Então, é tirar proveito do que há de melhor nesse momento. Olhar o positivo, sabe? Ter fé, ter esperança. Eu acho que é isso que faz a diferença. A diferença não é não ter problema. A diferença é como você vive quando tem problema e como você administra isso para sair mais forte, sabe? Quando tudo passar, daqui a 3, 4 meses, a gente vai olhar para trás, poxa vida, conseguimos. E como eu cresci, sabe? Como eu amadureci, como eu resgatei muita coisa. Então é isso, sabe? Eu sou dessa linha. E quanto mais a pessoa ficar olhando só o problema, né? Isso. Tem um ouvinte nossa aqui, Emília, que ela disse... Aqui, Tassi Feitosa. Para mim, está faltando tempo para fazer tanta coisa com as crianças. Né? Se você ficar olhando... Ela não está olhando o problema, ela está olhando as soluções, as oportunidades que podem estar aparecendo naquele momento para ela. Oportunidade dela estar brincando mais com os filhos dela, oportunidade dela dar amor mais para eles, porque pode ser que ela trabalhasse tanto que ficasse com pouco tempo para estar ali com a família e agora aproveitar esse momento de estar realmente com a família. E uma coisa que eu acho legal... Se meus planos... Pois não? Uma coisa que eu acho legal, Bruno, é assim, faça sua agenda. Porque se você não fizer sua agenda, todos fazem sua agenda. Inclusive a internet, viu? Porque é tanta live, é tanta coisa, você tem que selecionar. Você tem que ter horário para tudo, porque senão você se vê numa bola de neve que terminou o dia, você não fez nada. Ficou só vendo notícia, 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 jornal, internet, notícia, jornal, internet. Então, aquele isolamento social, que é a quarentena, acaba também sendo um isolamento familiar. Porque você fica tão conectado. Instagram, Facebook, Twitter, jornal e tanta coisa que você se isolou até das pessoas que estão dentro da sua casa. Aí, será que isso é saudável? Né? Será que esse momento não é importante para você entrar em conexão com seus pais, com seus tios, com seus filhos, com quem você vive naquele ambiente, naquela casa? É isso que eu estou assim, questionando muito também, sabe? Porque senão você terminou e, né? Momentos especiais você deixa de viver. Eu vou trazer um exemplo de um livro que toda noite eu vou botar meu filho para dormir. Meu filho tem 6 anos, vocês viram, algumas pessoas viram ele aqui. E com a gente deitado na cama, eu leio para ele. Eu leio 3 páginas, 5 páginas, seja como for. Ele tem uma assinatura que todo mês ele recebe um livro. E antes de ontem chegou esse livro e ele queria ler esse livro ontem. Esse livro é a história de um burrinho que ele encontra uma pedrinha mágica. Aí ele estava chovendo muito, ele com essa pedrinha e disse: eita, tá muito frio, eu gostaria que parasse essa chuva. Aí para a chuva. Aí ele: não acredito. Será que essa pedrinha... Deixa eu ver de novo. Aí ele botou a pedrinha, eu gostaria que voltasse a chover. E não voltou a chover. Quando ele pega a pedrinha, eu gostaria que chovesse. Choveu. Eita, com essa pedrinha eu vou fazer mágicas, vou mudar a minha vida, eu vou levar essa pedrinha para os meus pais e eles vão poder pedir o que eles quiserem. Eles vão ter o que eles quiserem. Meus amigos vão ter o que eles quiserem, todas as pessoas ao meu redor vão ter o que eles quiserem. Só que por um infortúnio de lá, um leão começa a atacar ele e ele do nada pede para virar uma pedra. Ele vira uma pedra e a pedrinha cai do lado dele. Ele não está mais segurando a pedrinha. Nossa. Então ele não tem como pedir de volta a voltar ao seu burro. Entendi. E ele vira uma pedra. E aí vira uma pedra e passa-se anos os pais dele atrás dele e não encontram novamente o filho. E vão fazer um piquenique, resolve depois de um ano fazer um piquenique e fazem um piquenique na pedra, na pedra do filho.
E aí o pai pega aquela pedrinha, eita, meu filho ia adorar essa pedrinha. E aí bota a pedrinha em cima da pedra do filho. E ao botar a pedrinha em cima da pedra do filho, o filho tá vendo lá os pais, né? Diz, Nossa Senhora, meus pais, eu gostaria de tanto de virar um burrinho novamente para dar um abraço nos meus pais. E aí, como a pedrinha estava em cima dele, ele virou um burro novamente. Meu E Deus, aí, que ele loucura! virou um burro, se encontraram os pais, todo mundo se abraçou, ficaram muito felizes. E ele viu que aquela pedrinha, ele queria usá-la para ter várias coisas que ele não tinha ainda. Mas o que é que os pais dele mais queriam? Era o filho. O que é que ele mais queria nesse momento de necessidade? Eram os pais. Então, a gente ficar indo atrás de várias coisas e várias coisas, de ter várias coisas, Verdade, mas as pessoas que a gente mais precisa e aquilo que a gente mais realmente, no fundo, a gente quer, está do nosso lado, né? A gente não verdade, precisa pedir muito mais coisas, né? Então, verdade. o que eu estou falando para vocês, eu falei para meu filho no final da história. Olha só, o que ele tanto queria estava ali próximo, estava ali pertinho dele, sempre já esteve com ele. E o que os pais dele também queriam era a presença do filho, não queriam mais nada, né? Tão Então, simples, né? é muito simples, e isso aí está sendo retratado numa história para crianças, crianças de 6 anos. Então, pode até ser uma reflexão para vocês, todos vocês que estão nos assistindo aqui, uma oportunidade que a gente tem de ter a nossa família mais próxima, aproveitar esse momento, fortalecer os laços de amor em família, que assim são os que vão fazer transformar a vida dessas crianças. Outra A coisa. Cecília me pergunta, pois não, Amília. Não, fala da Cecília, o que, é que ela perguntou? Aí, só para finalizar, Cecília perguntou: as mães que estão nervosas, estão ansiosas, com medo Sim, de era pegar coronavírus. as mães que estão com medo dos filhos pegarem, porque falhou aqui um pouco. Ah, Bruno? as mães estão com medo da doença, né? Com medo dos filhos, de todo mundo sair dos filhos, sair da proximidade. Você está me ouvindo? Agora eu tô, porque tinha falhado. Não, eu acho assim, aquela mãe que perguntou sobre porque estava em pânico, ansiosa, para essa mãe, eu quero dizer o seguinte: pense coisas boas, pense coisas boas e pense coisas boas. Porque quando eu penso coisas boas, eu me acalmo, eu tenho sentimentos melhores, eu vou agir melhor. Então, é fazer um exercício mental mesmo. Igual quando vai para academia, primeiro dia é muito difícil, segundo dia também, depois de uma semana, 2 semanas, melhora. Pois então, começa a fazer nesse momento de dificuldade esse treinamento, de pensar coisas boas. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, seja isso a ocupar a vossa mente. Então, ocupe sua mente com coisas boas, porque isso aí já vai lhe acalmar, certo? E você calma, você fica mais fácil para você criar um ambiente de calma dentro da sua casa. Tem muita coisa de infância, de formação da personalidade, das memórias da criança que eu tenho lido, que eu tenho aprendido, e não vai dar para a gente falar sobre isso agora. Mas eu queria assim, dar Uhum. uma dica para você, se você quiser entrar em contato comigo depois para a gente conversar sobre isso, que esses momentos de quarentena fiquem gravados na mente dos filhos de vocês. Momentos bons. Momentos bons. Quando eles lembrarem, quando daqui a 10, 15, 20 anos, 5 anos ou daqui a um ano, eles vão lembrar a quarentena. Mas naquela época era uma época difícil, mas eu vi momentos bons. Porque a gente assistiu o filme, porque a gente brincou, porque a gente conversou com Deus junto, porque eu li um livro com meu pai. O que é que o filho do Bruno vai falar lá na frente? Naquele período foi quando eu li o livro da Pedrinha com meu pai, foi quando eu comi pipoca com meu pai e minha mãe, foi quando eu passei
15 dias dentro de casa com os meus pais sem sair para canto nenhum. Então é criar, sabe, momentos bons para que fiquem memórias boas, porque é isso, essa conexão com vocês, filhos com os pais, pais com os filhos, que forma a autoestima do filho. Então é um momento bom de você cultivar isso. Ok? Extraordinário, extraordinário. É assim, isso daí era justamente isso aí que eu ia terminar na fala, né? Você aproveitar esses Nossa! momentos, Em sintonia aproveitar nós dois, né? está muito bom. Que Muita sintonia, que bom. foi justamente a conclusão que a gente vai ter, que eu tirei do livro com o momento que a gente está em família, a oportunidade que a gente tem de não estar pedindo outras coisas, de estarmos aqui e trazer essas memórias positivas, memórias de crescimento para o nosso filho, né? Sim. Não que a gente Do seu lado, fica aqui com os meninos, porque esse horário é meu. O horário dos filhos, o horário. Gente, se a pessoa não tem agenda, ela se atrapalha tudo. Então, faça a sua agenda. À noite, faça a agenda do outro dia. E tenta seguir, né? na quinta-feira a gente teve a participação de um nutricionista, Tibério, e ele falou que tem um guia alimentar, 10 passos para uma boa saúde, uma boa alimentação. E uma das coisas que a gente comentou foi o tempo. O tempo é na mesa, né? Muitas vezes os pais não almoçam em casa, ou então come na correria, o filho almoça um horário, o pai almoça no outro, a mãe no outro. Então nem tem aquele sentar na mesa como um dos nossos até que falou, doutora Agni Sombra, o momento da mesa. E a gente conversou isso. Não come, né? Não coma apressada, aquela pressa de estar comendo, comendo, comendo rápido, porque tem que voltar. Aproveita ali, deixa o celular de lado, nada que tira a atenção de Verdade. toda a família ali, para ter aquele momento de alimentação, Uma coisa, de conversa. uma coisa assim, interessante que eu aprendi na especialização de terapia cognitivo comportamental foi o mindfulness, que é a atenção plena. E esse mindfulness é você viver o momento. Na hora que você está almoçando, você está almoçando. Na hora que você está tomando banho, você está tomando banho. Quando você foca no presente, você se desliga do passado, que traz depressão, e você se desliga do futuro, que traz ansiedade, certo? Então, é focar no presente. Aqui em casa, nós temos 3 filhas, de 22, 24 e 26 anos. E nós temos o hábito, desde que elas nasceram até hoje, isso assim, quase que irreal. Mas nós almoçamos em casa todos os dias, mesa posta. Às vezes falta uma ou outra, mas eu e meu marido, todos os dias, de segunda a segunda, sentado na mesa. E agora, até coloquei no Stories uma foto hoje da gente na mesa. Agora, o interessante de tudo isso, porque quando a minha funcionária está de férias, a gente almoça fora, juntos, mas fora. Só que a minha funcionária está de quarentena e os restaurantes estão fechados. E minhas filhas são muito humanas, muito pelo social. Não, mãe, não vamos pedir comida. Porque essa pessoa vai se deslocar, é mais fácil ela se contaminar ou contaminar alguém. Nós vamos cozinhar. Então, é interessante que eu tenho 30 anos de casada. E as filhas com essa idade. Bruno, nunca
nunca passamos por um momento desse, que cada dia um cozinha. Hoje foi a minha filha mais nova, ontem foi a outra, meu marido foi em outro dia. E eu faço tudo dentro de uma casa, não tenho besteira com nada, não. E até cozinho. Mas eu não gosto de cozinhar. Então, se você me perguntar, Emília, quando foi a última vez que você fez um almoço? Bruno, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Faz muito tempo, eu não lembro. Porque eu tenho uma funcionária e quando ela não está, a gente almoça fora. Ou então meu marido faz, que ele gosta de cozinhar, as filhas nunca fazem. Mas, gente, cada dia é um prato diferente, de um tempero diferente, porque alguém está fazendo. E eu fiz o almoço essa semana. Eu olhei assim, meu Deus, que milagre, sabe? Então é isso, é você curtir essas coisas, sabe? Tá tendo uma pandemia? Tá. Mas adianta ficar só com foco na pandemia, se estressando, ficando ansiosa, pensando pior? Não. Vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em quarentena, vamos dar atenção a quem está precisando, até online, mas vamos também usufruir de momentos que, de repente, você nem sabia que poderia ser bom, né? Eu achei tão bom fazer aquele almoço, aí o meu marido olhou assim, que milagre. Eu não sei nem se minhas filhas algum dia comeram um almoço feito por mim, mas nessa quarentena elas comeram. Então, assim, sabe, eu estou tentando tirar o melhor do que tá difícil. E eu tenho conseguido. Então, é questão de foco, de querer, sabe? E é isso mesmo, pensamento positivo. Muito bem, Emília, muito bem. Pessoal, nosso tempo de live está acabando. Eu vou pedir para a Emília dar uma palavra final para vocês. Que orientações você poderia dar para eles, Emília? O que eu falo para vocês é que confiem em Deus, sabe? Confie em Deus, que Deus ele está acima de todas as coisas. Ele está do seu lado. E na sua dificuldade, procure Ele, que Ele vai te ajudar. E também que eu estou à disposição de vocês. Meu Instagram, doutora Emília Azevedo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição mesmo. E foi um prazer estar esse momento aqui com vocês. Bruno, você sabe que eu gosto muito de você. A hora que você precisar, eu estou aqui. E é lindo o seu trabalho. E continue, sabe? E, gente, vamos ter fé. Sabe? Fé, esperança e amor. Nós vamos vencer. É isso. Muito obrigado, Emília. Muito obrigado pelas suas palavras, tá certo? Foi um grande prazer estar com você, ter o prazer de ter lhe conhecido, tá? Muitas coisas a gente vai fazer aí para frente, estaremos sempre juntos, viu? Um grande prazer, grande abraço. Um beijo para todos. Até mais, Emília. Obrigado. Até mais. Espero que vocês tenham gostado desse papo pediatra maravilhoso, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Amanhã a gente vai ter uma conversa com a psicóloga Fázia Beatriz, ela é psicóloga aqui no Crato, e vamos conversar um pouco dessa questão de rotinas, ansiedade, depressão relacionadas a isso, como melhorar, como superar, como evitar que isso aconteça na sua vida, tá certo? Então, grande prazer, uma grande honra estar com vocês aqui hoje. E amanhã nós vamos ter esse encontro já marcado às 16 horas. Convidem as pessoas, convidem familiares, amigos para virem assistir a gente aqui. Nos ajude a distribuir esse trabalho, tá? É com grande prazer, grande honra, a gente faz isso tudo por vocês. Um grande abraço e até mais. E a vocês continuam aqui, acompanhe a doutora Emília Azevedo no Instagram dela, tá certo? Essa live eu vou deixar gravada lá no YouTube. Vou baixar aqui depois e vou botar lá no meu canal no YouTube, tá bom, pessoal? Então, acompanhe a doutora Emília, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com ela, em contato com a gente também, e vai ser um grande prazer tirar dúvidas, ajudar vocês nesses momentos, tá bom? Então, satisfação enorme ter todos vocês aqui. Um grande abraço, até amanhã.